Glória a Jesus Cristo. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Maravilha, meus irmãos. Mais uma oportunidade que o nosso Deus concede para todos nós. Se estamos de pé, o Senhor cuidou de nós ao deitarmos e fez também a gente acordar em segurança. É o que a Bíblia diz: em paz deitarei, em paz dormirei, porque só Tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. Glória a Jesus. Estamos no lugar certo, no canal de oração diária. Estamos nos relacionando com Deus. É muito importante nesses últimos dias a gente estar se fortalecendo. É o que Efésios capítulo 6 que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Deus, Ele tem disponibilizado para cada um de nós a sua armadura. O capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o escudo da fé, os pés preparados na preparação do Evangelho da Paz. Você que ainda não se inscreveu no canal, você tem a oportunidade, corre, se inscreva, faça parte deste grupo de irmãos, de servos de Deus, da Igreja do Senhor Jesus, que se reúne todos os dias em vários lugares, em vários países, né? Às vezes você está em Portugal, na Espanha, na Suíça, na França, na África, aqui dentro do Brasil, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, vários estados brasileiros, né? Santa Catarina. Os irmãos estão espalhados. Nós somos um povo que queremos morar no céu. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você tem a oportunidade de aceitá-lo a Ele. Ou, na verdade, é Deus que precisa nos aceitar, né? Se fosse ver a palavra mais correta, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Deus, Ele precisa nos aceitar todos os dias. Números 23. Vamos falar hoje sobre promessas. Números 23, versículo 19. Diz assim o texto sagrado, a inerrante, a expressiva e a poderosa palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem ser humano para mudar de ideia. Algumas vezes Ele falou e não agiu, alguma vez Ele prometeu e não cumpriu. Queridos irmãos, existem muitas promessas na Bíblia. E Deus, Ele está sempre pronto para cumpri-las em nossa vida. Claro que existem promessas condicionais e incondicionais. As promessas incondicionais não dependem de eu acreditar. Deus falou, Ele vai fazer. As condicionais está atrelada à nossa obediência, à nossa fé e à nossa devoção a Deus. A Bíblia é repleta de promessas. E essas promessas são declarações de Deus sobre o que Ele fará ou o que Ele não fará. Essas promessas podem ser divididas em diversas categorias, como a promessa da salvação. Olha que gloriosa promessa. Existe uma promessa mais gloriosa do que essa, de ter a vida eterna com Deus, passar a eternidade ao lado do nosso Salvador? Temos promessa de uma ajuda nessa vida aqui, a ajuda temporal, promessa de força, de fortaleza, promessa de orações respondidas e a promessa do derramado Espírito Santo. Que promessa gloriosa! O Paracleto, o ajudador, o advogado, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós temos a promessa de irmos ao céu.
que está atrelada à promessa da salvação. Deus salva o homem e o homem vai passando pelo processo de santificação até um dia que ele será arrebatado para o céu de glória. As promessas na Bíblia são confiáveis porque Deus é fiel e Ele não falha. Ele não pode mentir, Ele não pode negar a si mesmo. Isso faz parte de um dos atributos de Deus, qualidades inerentes do nosso Senhor. Promessa de salvação. Deus prometeu perdoar os pecados, os nossos pecados. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você sabia que Deus ele perdoa os nossos pecados? Mas Ele perdoa se nós crermos com o nosso coração, aceitá-lo como Salvador, ou Ele nos aceitá-lo como pecador nos braços de um grande Salvador. A salvação é uma promessa que supera qualquer outra dádiva. Eu falei para os irmãos, a salvação ela está no topo de todas as promessas, oferecendo uma vida eterna na presença de Deus, onde passaremos a nossa eternidade. Já pensou passar a eternidade longe da presença do Todo-Poderoso, do amigo, do Salvador, daquele que nos fez a sua imagem e perfeita semelhança? Ele nos fez do pó da terra com tanto carinho. Todas as coisas foram feitas pela sua palavra, mas o homem, ele pegou do barro, o barro vermelho, e soprou o ruach, o sopro de vida. E a Bíblia diz que nós tornamos alma vivente. Nós queremos passar a eternidade com o Senhor. Existem as promessas de ajuda nos nossos dias, no nosso dia a dia. Nós estamos vivendo nesse mundo de fé em fé, de glória em glória, pedindo sempre a Deus para nós palmilharmos cada dia, confiando em Deus e nas suas promessas. Deus ele promete estar conosco e nos ajudar a superar todas as dificuldades. Ele nos ajuda no momento da tribulação, da dificuldade. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, nós venceremos. Nós temos a ajuda do Consolador, do Espírito Santo. Ele também promete a provisão, sabe? As provisões do dia a dia, como Ele mandava o maná ali no deserto para o povo israelita. Ele promete cuidar de nossa família também nos nossos dias odiernos. Glória a Deus. Provisão, bênção para aqueles que seguem e obedecem os seus mandamentos. Promessa para fortalecimento, para nós nos fortalecermos. Às vezes a gente estamos fracos, abatidos, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor renova as nossas forças como a águia. A águia é um animal, ou é uma ave de rapina, que ela sobrevoa acima da tempestade. E nós somos comparados com uma águia. A tempestade está aqui e às vezes Deus nos leva às alturas e nos faz passar por toda a tempestade. E quando a calmaria chega, nós voltamos para o nosso convívio diário. Deus promete nos dar força e coragem para enfrentarmos as provações. Ele também promete paz, que excede todo entendimento para aqueles que praticam a palavra de Deus. Olha, a paz de Cristo está com você. Jesus, quando ele ressuscita dentre os mortos, ele fala para os discípulos, paz seja convosco. É a paz do Senhor, é a paz de Cristo. Independente é um estado de espírito que está dentro de nós. Não é ausência de lutas, não é ausência de guerra, mas é aquela paz que nos dá resiliência e confiança para nós vencermos as tempestades da vida. Existe a promessa da oração respondida. Você está no canal de oração diária.
Deus, no tempo certo, responderá todas as nossas orações. Deus promete ouvir as orações, responder as nossas necessidades. Olha o que ele diz: pedir, buscar e bater. São ações que podem trazer bênção e resposta de Deus para todos nós, o seu povo. E a promessa do Espírito Santo, glória a Deus. A promessa do Espírito Santo, Deus promete enviar o Espírito Santo para nos guiar. Olha, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo para consolar. Lembra pessoas que estão no momento do luto? Só o Espírito Santo para consolar, fortalecer. A Bíblia diz que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito Santo é uma garantia de que as promessas de Deus serão cumpridas. Ele prometeu o Espírito Santo e ele enviou. Olha o que diz em João 14, 16, 18. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas nós o conhecemos, porque ele habita conosco e estará em vós. Olha, o Espírito habita dentro de nós e ao mesmo tempo ele está nos guiando, ele está nos consolando para vencermos as tribulações. Querido irmão, querida irmã, você que está ouvindo esta palavra, o Espírito Santo está contigo aí, assistindo você, te fortalecendo, te dando forças da fraqueza. Você ganhará forças porque o Espírito Santo, ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele assiste nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda a orar. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Diga nesse dia: bom dia, Espírito Santo. Lembra daquele livro de Benihim? Bom dia, converse com o Espírito Santo. Converse com Deus. Coloque Deus no centro da sua adoração. Promessa do céu, João 14, irmãos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Ó, afirmativa. Na casa de meu Pai há muitas moradas. As moradas já estão preparadas para todos nós. Tem lugar para todo mundo lá. Jesus, ele vai te galardoar com um galardão semelhante à prata. Oh, como eu estou sentindo a glória de Deus nessa mensagem. Com um galardão semelhante ao ouro. Com um galardão semelhante a pedras preciosas. As nossas obras serão provadas no fogo. É o instrumento que Deus irá provar as nossas obras. Mas existe aqueles que têm obras que não receberão galardão. Madeira, palha e feno. Mas serão salvos. Serão salvos pela misericórdia. Deus é misericordioso. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. E por meio da fé. E isso não vem de nós. Não é mérito nosso. Não são pelos nossos méritos. Não são pelas nossas obras. Somos salvos pela graça de Deus. Deus promete o céu. Uma vida eterna no céu. Livre do pecado, a ausência do pecado, a ausência do sofrimento. A Bíblia diz que lá não haverá morte, lá não haverá sofrimento, lá não haverá dor, não haverá luto, não haverá nada dessas coisas. A Bíblia diz que todas estas coisas são passadas. Estaremos numa mesma grei com o nosso eterno Salvador. Essa promessa é uma das maiores e mais preciosas promessas de Deus para os seus filhos. Existem outras promessas também. Deus promete que os seus planos para nós não podem ser impedidos. Deus tem um plano de prosperidade, de esperança em um futuro. Sabia que Deus prospera, irmão? Nós não podemos ficar tendo
tendo como doutrina o tempo inteiro, só falando sobre prosperidade. Essas doutrinas fundamentais nas Escrituras. Mas Deus, ele tem poder para nos prosperar. Deus, ele promete que os nossos caminhos serão perfeitos, que as suas promessas sempre se cumprirão nas nossas vidas. Ele aplana nos nossos caminhos. Deus promete que quando atravessarmos as águas, ele estará conosco. O fogo não nos queimará. Ele estará conosco e nos protegerá. Deus promete que quando passarmos pelas provações, ele nos aperfeiçoará e nos fortalecerá. Olha o que Jeremias 7,3 diz. Deus promete que se nós melhorarmos, olha a promessa condicional, se nós melhorarmos nossos caminhos e obras, Jeremias 7,3, guarde esse versículo, nossos caminhos e obra, ele nos fará habitar em sua terra para sempre. Glória a Deus. Eu finalizo. As promessas de Deus são um farol de esperança, é uma garantia de sua fidelidade. Deus é fiel, Deus não mente, Deus, ele não muda, não tem sombra nem variação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ao confiar em suas promessas, podemos viver com confiança, com esperança, sabendo que ele sempre estará conosco. Que bênção, meus irmãos, que palavra gloriosa. Viva debaixo das promessas de Deus. Se Deus te prometeu algo, creia, ele vai fazer. Aleluia. Ouve a palavra dele, coloque em prática na sua vida, no seu dia a dia. Mude o teu estilo de vida. Essa palavra é para mim, que eu possa mudar o meu estilo de vida, a minha mente, o meu coração, o processo de metanoia, transformação de mente e transformação de caminhos. Aplanai o vosso coração ao vosso caminho. Deus, ele vai cumprir com as suas promessas em nossa vida. Queridos irmãos, vamos orar nesse momento. Vamos orar nesse momento. À medida que eu estarei falando com Deus, estarei citando aqui a vida dos irmãos, as vossas necessidades, o Espírito do Senhor, que conhece toda a sua necessidade, me elevará em oração para orar por sua necessidade. Todos vocês que fazem parte do canal, aqueles que farão parte deste canal, porque a promessa de Deus é que esse canal vai crescer mais e mais. Divulgue, compartilhe, dê o like, nos ajuda nesta obra para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Nós estamos pedindo a Deus para nos dar mensagem, para que famílias e vidas possam ser restauradas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Nós temos que cumprir um legado para Deus, irmãos. Qual é o teu legado? Qual é a tua chamada? Vamos. O gigante precisa acordar. Nós precisamos se revestir do poder de Deus para um grande avivamento nesses últimos dias. Pai querido, estamos na tua presença nesse momento. Eu oro juntamente com os teus filhos que estão na Espanha, Portugal, Suíça, França, ó Deus, África. Nessa oração eu coloco aqui a vida, Senhor, dos teus filhos ali em Portugal. Elcimar Teixeira está sempre conosco aqui, o pastor Márlio ali em Cartacho. Dê vitória aos teus filhos, Elcimar, a irmã Alice, o Samuel e o Isaac. Abençoa esta família, prospere a vida deles cada vez mais na tua presença. Na Espanha, os teus filhos que estão nos acompanhando na oração diária, abençoe, Senhor, os teus filhos para a glória do teu nome. Abençoe, Senhor, os teus filhos ali na França, o Leides e a irmã Sueli, são amigos nossos, meu Senhor. Cumpre as tuas promessas na vida dos teus filhos, restaura a saúde da nossa irmã Sueli, abençoe o Leides, eles são instrumentos de Deus em tuas mãos.
ali na França, visita também. Abençoe, Senhor, ó Deus, o Wallace, a sua esposa Reni. Toma em tuas mãos, meu Deus, a vida dos teus filhos. Eu oro pela vida do pastor Júlio, a irmã Eliane, os 2 filhos dos teus servos, meu Senhor, o Tiago e o Mateus, a igreja que estão sobre os vossos cuidados. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos, abençoando, cumprindo as promessas. A promessa da prosperidade, a promessa da cura, a promessa do Espírito Santo. Ó Deus, abençoe o Oséias e a irmã Andréia. Abençoe, Senhor Jesus, a igreja ali da Suíça, de Vitória. Senhor Jesus, a irmã Cláudia, o Henderson e sua família. Abençoe esse casal. Abençoe o Oséias, a Andréia, seus 2 filhos, os filhos do Henderson. Toma em tuas mãos. Vai até ali, Senhor, na igreja de Orleans, ao pastor Júnior e sua família, o Valdélio, sua esposa Simone. Dê vitória aos teus filhos. Guarda debaixo da tua mão gloriosa. Abençoe o Jorge e a irmã Paula. Dê vitória aos teus filhos. Cumpre as tuas promessas. Jesus, ali na Bélgica, onde está o Miromax, dê vitória a ele, a sua esposa, no Brasil, suas irmãs. Que o Senhor possa cumprir a tua obra na vida, fazendo uma cura, um milagre, para a glória do teu nome. Espírito de Deus, nós oramos e cremos que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Visita o pastor Elifelete Domingos em Portugal, o pastor Elias, o pastor Luciano, os demais pastores que estão fazendo a obra do Senhor, o Israel e sua família que tem feito um trabalho extraordinário no campo missionário. Ó Deus, Pai querido, aqui no Brasil, visita o meu irmãozinho, visita, Senhor, a sua esposa Neide, a Bela, o comércio, dê vitória a ele, a minha irmã Udileia, cumpre as promessas do Senhor na vida dela. Abençoe o Hugo, cumpre as tuas promessas na vida dele, cerca os meus irmãos com a tua graça e o teu poder. Abençoe o William, dê vitória a ele, Senhor, em tudo, em todas as suas necessidades. Abençoe, Senhor, a Lucimélia com a sua família e ministério. Abençoe, Senhor, o Tiago e o Diego, cada um com a sua necessidade. O meu pai, Senhor, visita ele também, dê uma boa recuperação da cirurgia, para a glória do teu nome. Visite a minha mãe, Eufrásia, guarda ela debaixo da tua mão gloriosa, suprindo todas as necessidades, dando longos anos de vida na terra, segundo a tua vontade. Visita os meus primos, cada um com a sua necessidade, ó Deus. Dê vitória à minha prima Leda, Senhor, com a causa do INSS. Tu podes, ó Deus, pleitear pela vida da tua serva e deferir positivamente, Senhor, aquela causa, porque tu és um Deus que pode ser que a causa seja impossível para os nossos olhos, mas a nossa oração e a nossa confiança em Deus, nós sabemos que o Senhor pleiteia pelas nossas causas. Visita o Felipe Guimarães, Jesus, e a Giovana. Recebam a bênção de Deus, as portas que Deus se abrirão na vossa vida. Aleluia, que Deus possa providenciar tudo para o vosso casamento, dentro do plano e da vontade do Senhor. Tu és o Deus das famílias, que cuida dos projetos do coração do homem. Quando nós lançamos a nossa ansiedade diante de Deus, Ele tem cuidado de nós. Pai, nessa oração, eu oro pelo Valverde e a sua família, o Marcelo e a sua família. O Marcelo que pediu oração por um familiar que está numa situação complicada, mas tu pode, ó Deus, restaurar a vida desta mulher para a glória do teu nome. Eu oro pela vida do meu amigo Marcelo Conceição, o seu filho Davi Samuel, a sua esposa, o seu pai e toda a sua família, que sejam assistidas pelo teu Espírito Santo em todo momento. Nessa oração eu coloco a irmã Luzia em tuas mãos e sua família.
a missionária Val Jesus, aonde ela estiver nesse momento ouvindo essa oração, que o Senhor esteja protegendo e dando vitória para a glória do teu nome. O Leonardo Oliveira, o Eduardo Maia, o pastor Ivaldo do Escafide. Jesus, cerca os teus filhos com a tua bênção. Nós oramos pelo meu amigo cantor Daniel Freitas e a sua esposa e toda a sua família. Jesus, meu irmão Arnaldo, a sua esposa Gislane, seu filho Rian e Aline. O Arnaldo, Senhor, para que o Senhor possa dar-lhe sabedoria nessa nova posição que o Senhor colocou o teu servo. Assim como o Senhor deu sabedoria a Salomão para saber entrar e saber sair e resolver todas as causas, dê sabedoria ao teu servo Arnaldo em tudo, para a glória do teu nome. O Juvenal, abençoe a vida dele, o Érico, o Ismário, a Lara Zamboni, toda a família, sejam, aleluia, que eles recebam a bênção do Senhor e o milagre, aonde eles precisam de um auxílio da tua parte, que o Senhor possa abençoar os teus filhos. O Lucivaldo Alves, que está sempre aqui conosco também, mandando mensagem, o Roberto Gomes e a sua esposa, dê vitória, Senhor, em nome de Jesus. O Hélito e as suas duas filhas, o Israel, a sua esposa, a sua filha Bianca, o seu filho Mateus, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Cada um dos teus filhos com as suas necessidades, que o Senhor nosso Deus venha suprir todas as nossas necessidades com a sua infinita riqueza, com o seu poder imensurável, com a sua graça, aleluia, que atinge o coração do homem, com a sua glória, com a sua majestade, com a sua presciência, com a sua onipotência. Jesus, que conhece o oculto e escondido de cada um, que conhece as nossas necessidades, os seus planos não podem ser impedidos, e nós decretamos hoje em nome de Jesus a vitória na vida da irmã Marli, a vitória na vida do Antônio, seu esposo, a vitória na vida da Camila e sua família, seu esposo e sua casa, a vitória na vida, Senhor, também da tua serva Maria Benedita, lá do estado do Espírito Santo, da Maria Alice ali no estado, Senhor, Deus, de Santa Catarina, abençoe tua serva, a Maria Gomes, que está sempre aqui também conosco, aleluia, o seu filho, Deus, Rafael, meu irmão mais novo, abençoe em nome de Jesus o Rafael Freire e toda a sua família, a Mirelle e a Júlia, guarda a família da irmã Maria Gomes, abençoe e dê vitória a cada um dos teus filhos neste dia, abençoe, Senhor, cumpra as tuas promessas na nossa vida, nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus queridos, creia que o Senhor, Ele está conosco, estamos debaixo da sua mão e debaixo das suas asas, nós estamos seguros, protegidos até que Ele volte para abençoar e arrebatar a sua igreja. Estamos guardados no oculto do tabernáculo, o Senhor está nos escondendo. Receba esta oração, esta palavra, e tenha um dia abundante na presença do Senhor. Amém. Graças a Deus.